ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, hoje quinta-feira, 20 de novembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e de Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligados no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quinta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Quinta-feira com sol, com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 26, máxima de 26, né? Com a mínima de 20. Probabilidade de 99% de 22 milímetros de chuva para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Muito obrigado você que está acompanhando a nossa programação pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, você que está pelo 104.3. O que aconteceu aí? Oi. Beleza? Você que está aí pelo 104.3 acompanhando a nossa programação, nosso muito obrigado pela sua sintonia. Vamos juntos por aqui, né? Olha, gente, falando nisso, seu Samuel, viu? 22 milímetros de chuva, né? Previsto para hoje, mas de ontem para hoje choveu bem mais que o esperado, né? Porque eram aguardados aí 10 milímetros ontem, 22 milímetros hoje, mas teve localidade aí que já choveu 40, 46, outras choveu 60 milímetros, né? Então, realmente muita chuva em toda a nossa região. Sexta-feira, que é o que tudo indica, não tem chuvas, né? Por exemplo, né? Mas aí retorna, né? Sábado, domingo, segundo, ou seja, tudo indica, graças a Deus a chuva permanece aí na nossa região durante os próximos 15 dias e essa notícia deixa a gente muito feliz. Gente, vamos para as nossas pautas. Nosso jornalismo de hoje está apenas começando, né? O nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quinta-feira. Vamos começar falando o seguinte: irmãos se desentendem e ocorrência termina na delegacia de Brumado. Na tarde desta quarta-feira, 19, por volta das 15 horas, a equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar foi acionada pelo SICOM para verificar uma situação de ameaça no bairro apertado do Morro em Brumado. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais conversaram com um homem de 49 anos que fez a solicitação. Ele contou que havia sido ameaçado pelo próprio irmão de 57 anos, que, segundo relatou, utilizou uma faca para intimidá-lo. Durante o desentendimento, a guarnição localizou aí o suspeito ainda no local, portando a arma branca mencionada. Após a abordagem, ambos, né, a vítima e o agressor, foram conduzidos à sede da 20ª Corpim, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Caso então ocorrido ontem lá em Brumado. 94ª CPM reforça ações de valorização cultural e combate ao preconceito em Caetité. A reflexão sobre a importância de reconhecer o passado, compreender o presente e agir para transformar o futuro orientou as atividades promovidas pela Polícia Militar da Bahia durante o mês da Consciência Negra. Inserida nesse movimento, a 94ª CPM, sediada em Caetité, participou de encontros dedicados ao debate sobre respeito, equidade racial e valorização cultural. Na noite desta quarta-feira, a unidade marcou presença nas escolas Zelinda e Nulina, no distrito de Maniaçu, onde estudantes, jovens e idosos tiveram espaços para expor de forma espontânea suas percepções sobre o enfrentamento ao preconceito e a importância de fortalecer a diversidade. A recepção calorosa das comunidades escolares reafirmou a relação de confiança construída com a 94ª CIPM, que mais uma vez destacou pelo trabalho voltado à cidadania e à promoção de ações que aproximam a corporação da população.
Ações bacanas pra caramba, né? Ações legais pra caramba aí, né? Essas ações aí da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar lá em Caetité. Vamos falar de Itanhaçu, né? Carreta cegonha carregada com cigarros tomba na BR-030. Na manhã de terça-feira 18, uma carreta cegonha foi encontrada tombada no trecho de Itanhaçu, aqui no sudoeste da Bahia. O veículo transportava diversos carros novos e foi avistado por moradores locais e motoristas que passavam pela área, os quais prontamente acionaram as autoridades competentes. Até o momento não há confirmação do horário exato em que o acidente ocorreu. No entanto, relatos de populares indicam que a carreta foi vista capotada ao amanhecer. As equipes de socorro e autoridades, incluindo a Polícia Rodoviária, foram rapidamente mobilizadas para o local para prestar assistência e investigar o ocorrido. As principais informações que ainda precisam ser esclarecidas incluem o estado de saúde do motorista e as circunstâncias que levaram ao tombamento do veículo. A Polícia Rodoviária está conduzindo a ocorrência. Na verdade, nos últimos acidentes que teve na região, né, tanto esse aí dessa cegonha quanto aquela carreta lá que o caminhão que o pessoal avistou em zigue-zague, até o momento não vi nenhuma divulgação da Polícia Rodoviária Estadual. Não houve nenhuma divulgação, a gente fica aí realmente sem ter maiores esclarecimentos com relação a esses acidentes da região, né? Não está tendo aí realmente, o que a gente tem recebido são os veículos recuperados, uma coisa ou outra, mas de acidente não tem chegado nada, né? Realidade seja dita, mas vamos aguardar maiores esclarecimentos com relação a isso aí, né? Comerciante volta a ser vítima de furto de gado em Caetité. Um comerciante que atua no mercado municipal de carne de Caetité, aqui no sudoeste, voltou a ser alvo de criminosos. Pela segunda vez em menos de 5 meses, a fazenda dele, localizada na região do Barro Preto, zona rural do município, foi invadida e teve mais animais furtados. No primeiro caso, os suspeitos cortaram a cerca, mataram um boi e levaram apenas os cortes mais valorizados, abandonando o restante da carcaça no pasto. Já no episódio mais recente, os criminosos furtaram uma vaca inteira sem abatê-la do local. Segundo o proprietário, não há vestígios que indiquem a rota utilizada para transportar o animal. Ele percorreu toda a extensão da propriedade, mas não encontrou marcas de passagem. O comerciante relatou prejuízo financeiro elevado e disse estar indignado com a ousadia dos criminosos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Caetité e a Polícia Civil investiga o caso. Brincadeira? A primeira ocorrência foram lá, mataram e levaram as melhores partes do animal, deixaram o restante lá, a carcaça, né? E na segunda levou a vaca viva. Rapaz, ele tá indignado e com razão, né? Tá indignado e com razão, porque realmente, viu? É muita cara de pau também, né? Tá difícil, viu? Homem que jogou a mulher da Ponte Guimarães Rosa é condenado a mais de 21 anos de prisão. O júri popular realizado nesta quarta-feira, dia 19, em Carinhanha, na região sudoeste da Bahia, condenou o Wanley Silva Teixeira, de 30 anos, a 21 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão pelos crimes de homicídio pelo artigo 121 e pelo artigo 125, que tipifica o crime de provocar aborto sem o consentimento. Em abril de 2020, ele jogou da Ponte Guimarães Rosa Cleidiane dos Santos Ribeiro, na época com 20 anos, hoje com 25 anos. Jogada da Ponte Guimarães Rosa, a defesa de Wanley sustentou a tese de que a queda teria sido acidental, versão ignorada pelo Conselho de Sentença. Os jurados acolheram integralmente a denúncia do Ministério Público e reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe ao recusar em assumir o filho, bem como ao enganar a vítima, feminicídio tentado, além do crime de aborto provocado pelo terceiro. Na sentença, o juiz Arthur Antunes Amaro Neves destacou a gravidade da conduta do réu, ressaltando a crueldade do ato, as severas consequências psicológicas para a vítima, que, mesmo após 5 anos, ainda necessita de medicamentos controlados. A pena foi unificada pelo concurso formal de crimes, resultando na condenação superior a 2 décadas de prisão. Apesar da condenação, o magistrado concedeu o direito ao réu de recorrer em liberdade, mantendo, contudo, medidas cautelares que proíbem de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares. Então tá aí, né? Então tá aí, os jurados acolheram então, né? Portanto, aí integralmente a denúncia do Ministério Público, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe ao recusarem assumir o filho, né? Bem como enganar a vítima. Brincadeira. Então jogou, né? Essa menina aí de 20 anos, né?
aí da Ponte Guimarães Rosa. Essa ponte aí liga os municípios de Carinhã e Malhada, né? Carinhã e Malhada, e o camarada jogou a mulher de lá de cima. É brincadeira? Que absurdo, viu? Que loucura. 2 suspeitos morrem após confronto com a Rondesp Meio Oeste em Boquira. 2 homens morreram na tarde de quarta-feira, 19, por volta das 16 horas, após um confronto com equipes da Rondesp Meio Oeste em Boquira. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, quando a guarnição recebeu informações da CIP Sudoeste sobre 2 suspeitos que teriam furado um bloqueio policial e trocado tiros com uma equipe momentos antes. Conforme o alerta, a dupla, ambos usando camisas vermelhas e circulando em uma motocicleta Honda Titan 150 prata, integraria uma quadrilha que planejava assaltar um empresário em Paramirim. Com apoio do PETO, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar e de uma guarnição do Departamento de Polícia Militar de Boquira, as equipes iniciaram diligências e localizaram suspeitos em uma chácara em área de mata fechada. Ao notarem a presença policial, eles correram para um matagal tentando fugir pela vegetação densa. As guarnições cercaram o local e avançaram, momento em que foram recebidas a tiros, o que desencadeou o confronto. Quando os disparos cessaram, os policiais encontraram os 2 homens feridos. Ao lado deles estava uma sacola contendo aproximadamente 1,96 kg de material esverdeado semelhante a cannabis sativa, além de 31 papelotes de substância análoga à cocaína. Também foram localizados 2 aparelhos celulares, uma pistola Beretta calibre 32, um revólver Taurus calibre 38, uma espingarda calibre 12, munições deflagradas intactas dos calibres 32 e 38, além de uma motocicleta Honda CG 150 com chassi adulterado. Os suspeitos foram socorridos imediatamente ao Hospital Municipal de Boquira, onde os óbitos foram confirmados. Um deles foi identificado pelas iniciais ETPR, 24 anos, o outro segue sem identificação. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Macaúbas para as providências cabíveis. Então, ontem o tiro comeu por conta lá em Boquira, a madeira quebrou com força. Polícia jogou duro ontem lá, portanto, lá no município de Boquira, né? Rondesp Meio Oeste. Ah, rapaz, deu moleza pra ninguém não, viu? Foram trocar tiros logo com quem? Com a Rondesp Meio Oeste. Resultado, não precisam mais passar por audiência de custódia. Onde vão ficar presos não vão sair, né? De onde vão ficar presos agora, viu? Pois é. Incêndio de grandes proporções atinge região da Chapada Diamantina. Na tarde da última segunda-feira, dia 17, um incêndio com grandes proporções atingiu a região de Mucugê, na Chapada Diamantina, mais precisamente nas proximidades do Alexo, avançando sobre a área conhecida como Monte Azul. As chamas, impulsionadas pelos ventos fortes, espalharam-se rapidamente, ampliando o foco do incêndio e trazendo preocupação para moradores e autoridades locais. Guias turísticos e brigadistas se mobilizaram em direção ao local na tentativa de conter o fogo e proteger a vegetação nativa. As equipes têm trabalhado incansavelmente para controlar as chamas e minimizar os danos à flora e também à fauna local. A previsão meteorológica oferece uma esperança. Chuvas intensas são esperadas a partir desta quarta-feira, portanto, desde ontem. A expectativa é que as precipitações ajudem o controle do incêndio, reduzindo a velocidade com que as chamas se espalham, facilitando o trabalho das equipes no terreno. Até lá, as autoridades reforçam o alerta e pedem atenção redobrada à população. Detalhe, eu estava lendo agora pela manhã uma matéria de um jornal aí da região da Chapada Diamantina, dizendo que não estão tendo apoio no combate às chamas, que só está tendo lá das prefeituras, se não me engano, de Mucugê e de Lençóis. Então, tá na hora aí do Bahia Sem Fogo, o pessoal aí também os bombeiros, enfim, o pessoal do governo do estado começar a se atentar aí com relação a esse incêndio aí, que segundo aí a imprensa tá ocorrendo lá na Chapada Diamantina, né? Antes que seja tarde demais, antes que tenha aí prejuízos maiores, né? Estamos tendo chuvas aí em toda a Bahia, espero que chova por lá também para que realmente possa aí contribuir para debelar essas chamas, né? Esse incêndio aí, portanto, atingindo lá a Chapada Diamantina. Temos participações aí, Samuel? Olha, chegou a participação aqui de queimada grande lá de Lagoa Real. Lagoa Real. O pessoal tá falando lá que tá tendo desvio de água, né? E segue a denúncia e providência que é bom nada, né? Providência que é bom nada. Eu quero saber quanto mais de água vão desviar, segundo manda aí o nosso ouvinte. Eu tô curioso para saber o que mais que vão aguardar de desvio de água aí, quanto de prejuízo vai ter, porque até agora só chega a denúncia, né?
pelo visto, tomar providência que é bom nada. Tá difícil, viu? Complicado. O pessoal também de Lagoa Real está pedindo mais policiamento lá na cidade, porque os moradores estão com medo da criminalidade. Então tá aí, né? Então tá aí, realmente, viu? Tem toda essa questão, às vezes a gente vê falar aqui, inclusive, em diversos municípios aqui da nossa região, de furto, roubo na zona rural, é um negócio complicado, né? E aí entra aquela questão da ronda rural, né? Implantar como, aonde, que horas, tem viatura, não tem, enfim, cabe aí aos comandos realmente saber o que fazer e principalmente se não tiver condições explicar por que não tem as rondas nas zonas rurais destes municípios, ok, gente? Vamos lá, olha, Polícia Civil indicia 6 jovens por cyberbullying contra estudante em Vitória da Conquista. A primeira delegacia territorial de Vitória da Conquista concluiu na quarta-feira 19 o inquérito que apurou ataques psicológicos, difamação e ameaças dirigidas a um estudante de 19 anos matriculada em um cursinho pré-vestibular no bairro Candeias. Os episódios ocorreram em outubro, durante e após uma excursão escolar para um campeonato de futsal. Segundo a investigação, 6 jovens com idades entre 18 e 20 anos utilizaram um grupo de WhatsApp para disseminar ofensas contra a vítima. As mensagens continham termos depreciativos e humilhantes, com foco em ridicularizar sua aparência física. Entre os conteúdos analisados foram identificadas frases como: "Toma aí sua baleia assassina" e "2 pessoas naquela viagem, se eu pudesse matar, eu mataria essa gorda aí". A Polícia Civil apontou que as condutas configuram os crimes de difamação, intimidação sistemática, o cyberbullying, a ameaça contra a mulher por razão de gênero. Os investigados foram ouvidos e confessaram participação nos ataques, afirmando estarem arrependidos. Com a conclusão das diligências, o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. A Polícia Civil destacou que seguirá atuando no enfrentamento à violência contra adolescentes e aos crimes digitais, especialmente em ambientes escolares. Tá aí, né? Rapaz, em pleno século XXI a gente vê um negócio desse aqui, né? É realmente um negócio absurdo, né? E o que mais me admira é que as pessoas acham que vão fazer o que querem na internet e tal, aquela coisa toda, vão publicar e vai ficar por isso mesmo, né? Que a Polícia Civil não vai investigar, que ninguém vai descobrir quem foi, que não vai haver aí um indiciamento na justiça, e vai, né? A internet não é terra sem lei, não. A internet você pode se expressar, você pode criticar e tal, pode fazer o que quiser. Agora tem uma coisa, tem os limites. Tem que ter cuidado para não ofender a honra, não ofender a moral de uma pessoa, uma coisa ou outra, e principalmente ver se você não pode estar prejudicando essa pessoa psicologicamente, né? Cometendo um crime. Então é aquela coisa, cuidado com os limites. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tá bom, gente? Ok? Fiquem atentos com relação a isso aí. Polícia Ambiental recupera aves e apreende espingardas artesanais em Ibicoara. A guarnição da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental, a CIPA de Lençóis, realizou uma operação no distrito de Cascavel, localizado no município de Ibicoara, na Chapada Diamantina. A ação foi motivada por uma denúncia envolvendo atividades ilegais relacionadas à fauna local. Durante a averiguação, os policiais descobriram que um homem, embora possuísse licença legal para a criação de passeriformes, estava envolvido em práticas de caça ilegal. Este cenário representou um desvio da finalidade na utilização de sua autorização de criador. Na residência dos suspeitos, policiais encontraram uma espingarda artesanal, 2 tatus abatidos, incluindo um filhote, armazenados em um freezer, aproximadamente 15 quilos de perdizes e bombinhas abatidas e congeladas. Diante das evidências, a Polícia Militar adotou todas as medidas legais cabíveis. A ocorrência foi devidamente registrada e tanto o suspeito quanto o material apreendido foram apresentados à Delegacia Territorial de Ibicoara para os procedimentos judiciais necessários. Olha só, Luiz, que coisa. Pois é, rapaz, é um absurdo, né? Realmente é um negócio triste de se analisar. Você viu as fotos ou não? Não cheguei a ver as fotos ainda. Pois e a polícia apreendeu aí, né? Essas carnes, uma coisa ou outra, realmente
triste, né? O crime contra a fauna, contra a flora, infelizmente, recorrente, porque não foi, a gente está trazendo algo desse tipo aqui, né? Tráfico de animais silvestres. Essa semana nós trouxemos aqui de Poções, não foi? Que a 79ª companhia lá, né? Portanto, junto com uma ação conjunta aí com as Forças de Segurança de São Paulo, se eu não estou enganado, a Polícia Civil, né? Flagrou lá um tráfico de animais silvestres lá e apreendeu uma pancada de animais lá, né? Agora a gente traz isso aqui da CIPA Lençóis, fazendo esse flagrante lá em Ibicoara, na Chapada Diamantina também, com esses animais abatidos, né? Material aí realmente comprovando aí, né? Um crime ambiental aí muito grave, infelizmente é realmente lamentável, né? Ou seja, espingardas artesanais e tal, e animais já abatidos, que triste, viu? Vamos lá, gente, falando do seguinte, agora Jerônimo Rodrigues inaugura escola em tempo integral em Ituaçu nesta sexta-feira, dia 21. A cidade de Ituaçu se prepara para um momento histórico nesta sexta-feira 21, quando será inaugurada a escola em tempo integral Anísio Honório, considerada um importante avanço para a educação do município. A cerimônia está marcada para as 8 horas e contará com a presença de estudantes, educadores e moradores que acompanharão a entrega oficial da nova unidade escolar. Além da inauguração da escola, a prefeitura também fará entrega de diversas obras realizadas recentemente no município, reforçando investimentos em infraestrutura e serviços públicos. O evento terá participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que aproveitará a oportunidade para anunciar novos investimentos destinados à cidade. Também confirmaram presença, né? Alguns deputados, né? Inclusive lideranças políticas locais, fortalecendo o compromisso conjunto com o desenvolvimento de Ituaçu. A programação será marcada por celebração e expectativa positiva para o futuro do município e para a formação de crianças e jovens da região. Então Jerônimo amanhã vai estar em Ituaçu. Olha aí, rapaz. É no Ituaçu que fizeram lá o equipamento lá, o dispositivo de escape para caminhões também, né? Certamente será entregue amanhã também. Junto com esse colégio aí. E outras coisas também, né? Não detalharam aqui as obras não, mas eu tenho quase certeza disso aí, viu? Pois vocês vão ver aí, a assessoria do governo do estado liberando essas informações. Tá. Essa próxima matéria aqui, você tá rindo disso aí? Não, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo você assim com um sorrisinho de canto de boca, eu tenho certeza que é dessa próxima porque matéria. Eu não acredito do que eu tô vendo aqui na manchete. Vamos trazer, né? Vamos lá. Brasil sobe para quinto no ranking da FIFA e será cabeça de chave na Copa. A seleção brasileira subiu 2 posições e passou a ocupar a 5ª posição no ranking da FIFA, atualizado nesta quarta-feira, 19. A amarelinha será a cabeça de chave 5 na Copa do Mundo de 2026. Além do Brasil, outras 8 seleções serão cabeças de chave conforme o posicionamento no ranking. Espanha, né? Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Como países sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos também estão assegurados como cabeças de chave. A primeira fase do Mundial reunirá pela primeira vez 48 seleções divididas em 12 grupos de 4 equipes cada um. Até a última edição de 2022 no Catar, eram 32 países participantes distribuídos em 8 grupos de 4. O sorteio das chaves da Copa 2026 ocorrerá em 5 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília, em Washington, Estados Unidos. Serão ao todo 4 potes com 12 seleções cada. No pote 1 estarão os nomes dos 9 primeiros colocados no ranking da FIFA e os 3 países sede do Mundial. Os demais potes também são formados de acordo com a colocação do ranking, sendo que o pote 4 pode receber as seleções classificadas na repescagem mundial e europeia. A abertura do Mundial está programada para 11 de junho de 2026 no estádio Azteca, na Cidade do México, e a final em 19 de julho no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eu fico pensando, se com 32 seleções o Brasil já não estava ganhando Copa, imagina agora que é 48. Alguém ainda acredita ainda? Será que passa da fase de grupos? Não, passa. Passar eu acho que passa. Agora é aquela coisa, né? Ganhar uma Copa, meu irmão, é difícil, viu? E subiu para 5º no ranking, foi? Eu fico pensando qual é o ranking da FIFA que mede isso aí, viu? O que eles usam para poder medir isso aí? É o melhor treinador? É o treinador com mais títulos hoje no mundo e tal? Como é que é? Porque, sinceramente, mesmo com a chegada do Ancelotti, meu pai do céu, viu? A seleção brasileira, um pênalti não estão sabendo cobrar. Depende de quem vai cobrar também. Não, mas não estão sabendo. Se fosse o Wesley lá. Mas não foi. O Paquetá perdeu o pênalti. Foi só o Paquetá que perdeu ou foi a seleção toda? E pra que ele tá lá?
Então, foi mesmo pra quietar mesmo, quietou logo tudo. Ave Maria, pelo amor de Deus, viu? É difícil, viu? É difícil. Suspeita de participar de tortura é presa durante a ação policial em Itororó. Na manhã desta quarta-feira, 19, equipes da Delegacia Territorial de Itororó prenderam uma suspeita de 23 anos pelo crime de tortura. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva na localidade conhecida como Charqueada do município. As investigações apontaram a mulher como participante do crime de tortura cometido em agosto de 2024 no município de Firmino Alves, quando 2 adolescentes foram agredidos com violência dentro de uma construção abandonada. Segundo a apuração policial, a suspeita teria incentivado e feito apologia ao crime, além de estimular ações relacionadas a um grupo criminoso com atuação local. Desde o início das investigações, 2 envolvidos já foram presos, enquanto um homem segue foragido. A prisão foi representada pela Delegacia Territorial de Firmino Alves e deferida pela Vara Criminal da Comarca de Itororó. Após o cumprimento do mandado, a investigada foi conduzida à Delegacia Territorial de Itororó e permanece à disposição da Justiça. Conhece Itororó, seu Samuel Tadeu? Já ouviu falar dessa cidade? Nunca passou por lá, não? Não. Pois é. Qualquer dia eu vou só passar. que vai aí pra Itabuna, Ilhéus, passa por lá, viu? Passa por Itororó, né? Depois de Itambé ali um pouquinho, né? Então, Itapetinga e tal. E tá aí, essa mulher aí, portanto, né, suspeita de participar dessa tortura, né? Lá no município de Firmino Alves, então sendo presa, portanto, lá em Itororó, viu, gente? Ok? Vamos lá, vamos dando continuidade por aqui. Agora sim, nós vamos falar de Licínios de Almeida. A Polícia Militar ontem apreendeu uma grande quantidade de drogas, também equipamentos usados aí no tráfico, viu, gente? Olha, a Polícia Militar desarticulou um esquema de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, 19, por volta das 12h20, durante a Operação Impacto, no bairro Matinha, em Licínio de Almeida. A ação começou quando a guarnição do 3º pelotão percebeu um indivíduo em uma motocicleta entrando rapidamente em um matagal ao lado de uma residência, a atitude que levou os policiais a abordarem um menor e um homem adulto que estavam no local. Nas buscas feitas na área, os policiais, os militares encontraram uma tábua parcialmente coberta por areia. Ao perceber que o material escondido havia sido descoberto, o adulto fugiu, pulando muros e carregando um saco de linhagem que acabou abandonando devido ao peso antes de desaparecer em uma região de mata fechada. Dentro do volume, os policiais localizaram um expressivo conjunto de drogas e acessórios usados para preparo e distribuição, incluindo 476 pinos pretos e 10 pinos amarelos cheios de cocaína, além de 5 porções da mesma droga já embaladas, 2 grandes volumes e um volume menor também de cocaína e uma porção grande de substância branca em pó. Também haviam 12 porções de maconha, uma porção maior fragmentada, uma porção de haxixe, além de 1.000 pinos pretos vazios, diversos pinos amarelos vazios, 3 balanças pequenas de precisão, uma balança média, uma grande, 2 rádios, 2 rádios comunicadores, um deschavador e diversos saco plástico, saco aí tipo geladinho, todos usados no embalo e distribuição dos entorpecentes. Enquanto o flagrante era realizado, uma mulher que reside na casa ao lado se aproximou informando ser mãe do suspeito que havia fugido. Ela disse desconhecer todo o material encontrado, mas ao ser informada de que seria conduzida para esclarecimentos, passou mal, exigindo atendimento da ambulância do Hospital Municipal. Após ser medicada, ela e o companheiro foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Licínio de Almeida. Durante o procedimento na delegacia, tanto o adulto que havia fugido quanto o menor abordado inicialmente se apresentaram espontaneamente. Além das drogas, os equipamentos, os policiais também levaram para a unidade uma motocicleta Honda Today 125 sem placa e com sinais de adulteração utilizada pelo suspeito no momento da fuga. Ah, moço, olha só. Entendi, o camarada fugiu, né? Tá certo. Aí, a mulher foi abordada. Aí tal, não sei o que ela disse, desconheceu o material, passou mal quando disse que foi conduzida para a delegacia para prestar esclarecimento, né? Não, quero uma ambulância aqui que eu tô me sentindo mal, tá bom, melhorou, levou para a delegacia. Só que quando levou a mulher para a delegacia, aí apareceu lá, né? O camarada que fugiu e também aí o adolescente, né?
Apareceram, aí já ficou os 3 lá, né? Na delegacia para esclarecer essa situação aí. Agora você viu a quantidade de drogas? Meu irmão, é droga demais, viu? Que ação, hein? Parabéns aí à 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, porque, meu amigo, eu vou te falar a verdade, era pino de droga até a tampa, viu? Fora os sacos plásticos, as balanças de precisão, radiocomunicadores, rede, enfim, tanta coisa que tinha aí, né? E o que eu vou te falar a verdade, ficou praticamente, não tem dúvida de que era tráfico de drogas, né? E ainda coloca análogo, análogo, é brincadeira, né? Por isso você tem que colocar análogo, pelo amor de Deus, foi droga mesmo aí, tráfico pesado lá em Licínio de Almeida. Agora vamos aguardar aí as investigações da Polícia Civil e também a decisão da Justiça com relação a esse trio aí, né? O menor certamente será liberado, vamos ver os outros 2, o que vai acontecer. Homem comandado em aberto é preso dentro de delegacia em Ibiaçucê. Um homem comandado de prisão em aberto foi detido na manhã desta terça-feira, dia 18, dentro da delegacia territorial de Ibiaçucê. Ele havia sido intimado a comparecer à unidade para prestar esclarecimentos em um caso de violência doméstica. Durante o procedimento de qualificação, os policiais verificaram no sistema a existência de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Diante da constatação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Territorial de Guanambi, onde permanece à disposição da Justiça. Imagine só, traga ele aqui que ele precisa prestar um esclarecimento aqui com relação à violência doméstica. Tá bom, quando foi ver que os policiais foram verificar no sistema, mandado de prisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Opa, o senhor já tá aqui mesmo o senhor fica, viu? Já pensou, rapaz? Rapaz, tá aí, né? Gente, deixa eu falar aqui lá do município de Correntina, né? Correntina, pois é, vereadores de Correntina são punidos pelo TCM. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, que compõem a primeira Câmara de Julgamentos do órgão, acataram denúncia apresentada contra o presidente e também o ex-presidente da Câmara de Correntina, Genivaldo Pereira dos Santos e Nelson da Conceição Santos, respectivamente. O processo aponta uma série de irregularidades, entre elas a criação ilegal de cargos comissionados, prática de nepotismo e nomeação de servidores sem qualificação técnica. O conselheiro substituto, né? O conselheiro aí, o substituto Antônio Carlos da Silva, relator da matéria, determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa. Foi aplicada ainda multa de R$1.000 para cada gestor. Em relação ao ex-presidente Nelson da Conceição Santos, a relatoria considerou procedente o item relacionado à desproporcionalidade e irrazoabilidade na nomeação de ocupantes de cargos em comissão em comparação ao número de servidores efetivos. A Casa Legislativa de Correntina contava em 2022 com 105 servidores, 144 efetivos e 61 comissionados. Já no exercício seguinte, foram criados mais 15 cargos, passando a existir um total de 120 servidores, 144 cargos efetivos e 76 comissionados, o que elevou o percentual de cargos comissionados de 58,09% para 72,38% do quadro total. Segundo o relator, os auditores do TCM também constataram o exercício por servidores de cargo comissionado de funções que devem ser prioritariamente ser exercidas aí por servidores efetivos, a exemplo dos cargos de procurador e assistente de procuradoria, cuja natureza é técnica e permanente, não se conduna com as funções de direção, chefia e assessoramento previstas constitucionalmente para os cargos em comissão. Sobre o atual presidente da Câmara, Genivaldo Pereira dos Santos, o conselheiro Antônio Carlos considerou irregular a contratação por inexigibilidade de licitação da irmã do vereador Jean Carlos Pereira dos Santos para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, vez que estabelece conflito de interesse e fere princípios relevantes de direito administrativo como impessoalidade e moralidade. Também ficou comprovada a irregularidade quanto à nomeação dos servidores Vanderlei Sales dos Santos, Josimar Silva França e Lohane Almeida do Nascimento para os cargos de assistente técnico contábil, né? Que é 2 cargos, a tesoureira, respectivamente, também
uma vez que foi comprovada a qualificação técnica dos mesmos para as funções. Cabe recurso da decisão. Rapaz. Não vou comentar muita coisa não, né? A decisão tá aí, mas o quê? Cabe recurso. Homem é preso com submetralhadora e drogas na zona rural de Serra do Ramalho. O homem foi preso na noite desta terça-feira, dia 18, na Agrovila 20, na zona rural de Serra do Ramalho, após ser encontrado pela polícia militar com uma submetralhadora e porções de drogas. A prisão ocorreu durante buscas feitas pelos militares que procuravam um veículo azul apontado em denúncia anônima. Ao localizar o automóvel, os policiais fizeram a abordagem e encontraram no interior do carro e de uma motocicleta Honda Titan 125 de cor preta com chassi suprimido, armamento de uso restrito, munições e entorpecentes. Também havia uma balança de precisão indicando possível atividade de tráfico. Conforme informações da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar, o material incluía uma submetralhadora calibre 9mm, 18 munições do mesmo calibre, 8 munições calibre 38, uma balança de precisão, uma motocicleta Honda Titan 125 preta com chassi suprimido, um veículo VW Gol de placa JMP 1167, além de aproximadamente 110 gramas de cocaína e cerca de 10 gramas de maconha. O suspeito foi conduzido para a delegacia territorial, onde foram adotadas as medidas legais. Então tá aí, né? Então tá aí. Olha, lá em Iguaí também teve prisão por tráfico de drogas, viu? Equipes da Delegacia Civil da Bahia, através da Polícia Civil da Bahia, melhor dizendo, né? Através da Delegacia Territorial, prenderam em flagrante em Iguaí um homem de 20 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo de uso restrito. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela vara criminal local no bairro Arnulfo Órfão, na terça-feira 18. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, chegando a quebrar o telhado e sofreu uma queda ao tentar acessar a casa vizinha, momento em que foi alcançado e detido pela equipe policial. Durante as buscas na residência onde o suspeito tentou fugir, os policiais apreenderam 3 pistolas, munições, um coldre, também drogas embaladas para venda, uma balança e R$560, além de uma motocicleta. O investigado foi autuado em flagrante e encontra-se à disposição da Justiça para audiência de custódia. O meu medo é essa audiência de custódia aí. É a minha preocupação. Eu vou te falar um negócio, viu? Complicado. Réu pega 21 anos por tentativa de feminicídio e aborto em Carinhanha. Já falamos dessa daí? Eu já acho que foi, né? Foi a que empurrou lá da ponte? Né? O júri popular realizado nesta quarta em Carinhanha, no Sudoeste, condenou o Anley Silva Teixeira, 30 a 21 anos, 10 meses e 15 dias pelo crime de homicídio provocado sem consentimento da gestante. Isso mesmo. Já falamos. 2020, no começo, né? Do programa. Isso, ele empurrou a menina lá da ponte Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, empurrou de lá de cima. Segundo aí o entendimento do Ministério Público, ou seja, então nada de que foi sem querer, isso e aquilo. Inclusive, mesmo, né? O julgamento dele ainda cabe recurso ainda, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe. Ai, meu pai, viu? Mulher morre após possíveis agressões em Riacho de Santana. Uma mulher de 51 anos morreu após ser levada ao Hospital Municipal Amália Coutinho, em Riacho de Santana. Isso foi na tarde do último sábado 15. A polícia foi informada pelo SAMU de que a vítima apresentava sinais de lesões corporais, mas ao chegar na unidade de saúde constatou que ela já havia chegado sem vida. A vítima foi identificada como Gilmária Pereira de Almeida Lopes, moradora da rua Professor Ademar Ramos, no bairro Mato Verde. A polícia militar foi informada sobre o caso por um menor de 10 anos que relatou ter presenciado uma discussão mais cedo por volta das 10h30 envolvendo a mãe e o companheiro de sua irmã. A guarnição localizou o suspeito e o apresentou na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa. Entretanto, ele foi liberado pelo delegado plantonista por falta de provas concretas naquele momento, já que a versão apresentada era de que a vítima tinha problemas de saúde e histórico de quedas. No entanto, no dia seguinte, o delegado responsável informou que o laudo pericial confirmou a morte causada por objeto contundente, o que reforça a hipótese de agressão. O documento foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Riacho de Santana, que segue investigando o caso. Um familiar da vítima, em contato, detalhou aí as gravidades das lesões. Ela foi assassinada, levou vários golpes na cabeça,
de cadeira. O laudo apontou traumatismo craniano e até fratura no braço. Agora, com esse resultado, vamos correr atrás de justiça para colocar o responsável na cadeia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Agora eu me perguntando o seguinte: por falta de provas, o cara se apresenta e deveria ter sido liberado? Quando a justiça vier pedir a prisão preventiva desse camarada aí, talvez já esteja longe, né? Talvez já esteja longe. Eu vou te falar um negócio, é complicado, viu? É difícil de entender, a situação é... Ai, meu pai, viu? Falando nisso, seu Samuel Tadeu, você acompanhou as partidas de ontem? Deu tudo zebra, né? Parece que o Palmeiras nem o Flamengo, nenhum dos dois quer ser campeões, né? Do brasileiro, né? Nem o Flamengo quer, nem o Palmeiras quer. Vamos ver como é que vai ficar até a reta final do campeonato, né? O Flamengo entrou distraído, tomou logo 2 do Flu, depois conseguiu diminuir, né? Teve um pênalti não marcado, uns estão dizendo aí que não foi, mas foi pênalti sim, todo mundo sabe disso. Você como corintiano, o que você acha? Olha, eu acredito que foi. Foi pênalti, né? Foi. E é aquele da rodada passada, do Palmeiras, também foi, na sua visão? O da rodada passada eu não assisti. Teve um lance lá também polêmico, depois você acompanha e me fala o que você achou. E fato é que o Vitória, meu amigo, lá embaixo, na zona de rebaixamento, conseguiu empatar com o Palmeiras, não foi? Conseguiu não, segurou o Palmeiras. Segurou o Palmeiras, foi 0-0? Ou 1-1? Eu não assisti esse jogo. Eu também não sei que empatou. Então tá aí, né? Portanto, o Flamengo perdeu e o Palmeiras empatou. Rapaz, vamos ver até o final do campeonato. Agora fica interessante assim, viu? Quando tem campeão antecipado não dá certo não. O bom é quando é até a final mesmo, viu? Até o último ponto, né? Disputado. Homem é preso pelo crime de tráfico de drogas em Jequié. Um homem de 28 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária pelo crime de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 19, no município de Jequié. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros Joaquim Romão e Cachoeirinha. De acordo com as investigações, o suspeito atua na comercialização de entorpecentes no bairro de Cachoeirinha, onde foi localizado. O homem foi submetido a exame de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Nas diligências também foram apreendidos materiais relevantes à investigação policial, além de uma quantia em dinheiro e 2 aparelhos celulares. A operação NARC 5, né, já apreendeu aí 13 pessoas em Jequié e apreendeu diversas porções de entorpecentes na cidade neste mês. A ação de âmbito nacional e coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, a DIOP-SENASP, Ministério da Justiça de São Paulo, segue em andamento e tem como objetivo desarticular organizações criminosas e ampliar a repressão qualificada ao narcotráfico no território baiano. A ação foi realizada por policiais da 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Jequié. As diligências desta quarta contaram com o apoio dos policiais civis do Núcleo de Homicídios e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o GAT, da Delegacia Territorial de Jequié, vinculadas à 9ª Coordenação de Polícia do Interior, a 9ª Corpim de Jequié, além de colaboração da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Jequié, unidade pertencente ao Departamento Especializado de Investigação, o Criminal, o DEIC. Então o negócio lá foi quente, né? Ontem lá em Jequié também, ou seja, diversas apreensões. Você está pesquisando aí o que é o resultado? Não, o resultado eu já conferi aqui, foi 0-0, né? Não teve gols na partida. 0-0 Palmeiras 0-0. E Vitória? 0-0. Rapaz, então tá aí. Então tá beleza. Seu Samuel Tadeu, a gente trouxe esses dias, mas o TCM divulgou uma nova informação sobre a proibição lá do prefeito de Ceabra de usar cores do seu partido em publicações institucionais, né? Então deve ser aí confirmando a decisão, viu? Na sessão desta quarta-feira, dia 19, os conselheiros que compõem a primeira Câmara julgadora do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia deferiram o pedido de medida cautelar, determinando que o prefeito de Ceabra, Joaquim Inácio de Souza Neto, se abstenha de utilizar as cores do partido ao qual é filiado em publicações institucionais e redes sociais vinculados a eventos municipais. Os conselheiros vão ainda analisar no processo o mérito da denúncia e poderão punir o gestor pela grave irregularidade. O conselheiro Nelson Pellegrino, relator do processo, ao analisar a matéria, constatou de fato a utilização pela administração pública municipal e consequentemente pelo prefeito de Ceabra das cores vermelha, amarela
amarela e branca que representa o partido no qual o gestor é afiliado, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e que foram amplamente difundidas durante a campanha eleitoral realizada durante o exercício de 2024. Foram identificadas a utilização das cores na plotagem de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, em camisas oficiais do evento, né, caminhada e bicicletada, destinado à celebração de 100 dias da gestão municipal, na placa referente ao evento Taça 14 de Maio e em publicações institucionais, anunciando festejos municipais e eventos para a população, notas informativas, dentre outras postagens. Para a relatoria, ainda que o brasão do município possua as cores vermelha e amarela, outras cores são predominantemente na imagem, como azul e verde, não sendo possível falar em mero espelhamento das tonalidades presentes no próprio símbolo municipal, mas em um movimento da atual gestão administrativa municipal para vincular a realização de eventos e melhorias efetuadas pelo atual prefeito ao partido político em questão. A decisão ainda cabe recurso. O que bem tem, né? É o que bem tem. Eles entram na prefeitura e aí sai pintando. Se for vermelho, sai pintando de vermelho tudo quanto é prédio público. Se for de amarelo, sai pintando de amarelo tudo quanto é prédio público. Se for azul, a mesma coisa. E aí vai virando uma bagunça, uma zona. Quando pensa que não, tá parecendo aquela, como é que era a banda lá dos coloridos que tinha lá? Todo, um de amarelo, outro de azul, outro de branco, mas tem que pintar. Tem que usar os espaços públicos para poder deixar realmente a identidade do partido. Essa é a realidade. Que bom que tem os tribunais aí para poder realmente chamar a atenção, falar, epa, peraí, o senhor deve trabalhar, pode trabalhar, mas o senhor não precisa também para isso ficar aí fazendo campanha, né, de tabela. Né? Colocando aí nas informações institucionais, não sei o que, isso e aquilo, colocando essa palhaçada aí, porque isso aí pra mim não passa de uma palhaçada. Né? Identidade visual, não sei o que, crédito, todo mundo sabe. Afinal de contas, o morador do município, ele sabe. O gestor que foi responsável pela construção disso, daquilo, né? De um bairro, que foi responsável pela construção de uma UPA, de uma escola, seja lá o que for. Apesar que hoje em dia eles também só querem construir por causa disso, né? Só investe em obras. Só quer investir, ninguém investe em saúde, ninguém investe em educação. Quando investe é fazendo prédio, né? Vamos fazer mais uma UPA, mais uma não sei o que, reforma do hospital, porque fica o nome, né? Do secretário, né? Do governador, isso e aquilo. Tem que cortar a fita, né? Aquela palhaçada toda, né? Mas falou assim, comprar remédio para o posto, não compra. Falou em comprar remédio para uma medicação que tá faltando, não compra. É uma especialidade colocar no local, não coloca. Exatamente. Ou eu tô mentindo aqui? Perfeitamente. Pois é. Rapaz, eu tenho uma matéria para trazer aqui. Eu tinha visto essa matéria desde ontem, salvo engano. Eu não tinha conseguido trazer. E hoje eu decidi colocá-la em pauta para os nossos ouvintes. Preste atenção nesse absurdo aqui. Isso foi lá em Pernambuco, viu? Mãe é presa suspeita de mandar matar a própria filha para ficar com herança em Caruaru. Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta na segunda-feira 17, dentro da casa onde morava, no residencial Neuza Garcia, em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Identificada como Alane Rayane Santos, ela estava com as mãos amarradas e apresentava ferimentos provocados por arma branca. As investigações apontam que o assassinato teria sido encomendado pela própria mãe. Na terça-feira 18, Andréa Maria dos Santos foi presa em flagrante, suspeita de ter planejado o homicídio da filha. De acordo com o delegado de homicídios, Eric Costa, o homem apontado como executor do crime foi detido horas antes após o assassinato. Ele confessou a participação e decretou que agiu a mando de Andréa, com quem mantinha um relacionamento. Segundo a polícia, o suspeito teria ido à casa da vítima, afirmando que realizaria um trabalho religioso. Já no local, passou a torturar Alane para forçar a transferência de uma quantia recebida como herança do avô. Sem obter o dinheiro, acabou matando a jovem. O homem chegou a negar o envolvimento, mas voltou atrás após o confrontamento com contradições e com um vídeo que registrava sua presença na residência. Andréa retornou à delegacia para o novo interrogatório na terça e apresentou versões consideradas inconsistentes. Para a Polícia Civil, os indícios indicam que ela e o companheiro preso atuaram juntos no planejamento do crime.
A prisão em flagrante dos dois foi convertida em preventiva nesta quarta-feira, 19. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios de Caruaru. Até a última atualização, a defesa da suspeita não havia sido localizada. Eu fico pensando, até onde vai o limite do ser humano, os absurdos, as loucuras, né? As maldades por causa de dinheiro. Eu não falou a idade dessa André aí não, mas você repare que a menina tinha 24 anos. Repare só que a menina tinha 24 anos. Lá no Agreste de Pernambuco, né? Ou seja, Caruaru. Rapaz, eu vou te falar a verdade. Eu fico imaginando em que mundo que a gente está. Eu fico imaginando em que mundo que o ser humano está, né? A quantia divulgada, não importa também qual seja a quantia, por dinheiro nenhum, um pai ou uma mãe ver um filho morrer já é difícil. Agora imagina um pai ou a mãe matar o filho por causa de dinheiro, por causa de herança. Porque a lei da vida é o filho enterrar o pai, né? Um pai enterrar um filho, seja quando ele perde o filho por acidente, por uma doença, alguma coisa, já é doloroso. Já é deve ser uma dor imensurável. Agora imagine a mãe matar a própria filha para ficar com herança que ela recebeu do avô. Meu Deus do céu, viu? Que mundo que nós estamos? O que dá para se pensar desse planeta? Quando você traz uma notícia boa, fulano salvou o Beltrano, fulano ajudou fulano em alguma coisa, fulano se jogou de um lugar para poder salvar um animal, salvar uma pessoa, isso e aquilo, aí você traz 10, 12 de crimes desse tipo aqui, né? Que matou para ficar com a herança, que matou porque a criança estava perturbando, matou uma criança, estuprou uma criança de 3 meses, estuprou uma criança de 1 ano, estuprou uma idosa de 89, 90 anos, e no caso dessa mãe aqui, matar a própria filha por causa de herança. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que comentar numa situação dessa aqui, sinceramente, não consigo, não dá. Gente, o Ministério Público investiga morte de detento que teria sido agredido e envenenado em Barreiras. O Ministério Público da Bahia instaurou um procedimento administrativo para investigar a morte de um detento no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo a denúncia apresentada por um familiar, o interno teria sido agredido fisicamente e envenenado dentro de uma unidade prisional. O detento morreu em maio deste ano após ser levado para o Hospital do Oeste com escoriações compatíveis com supostas agressões, além de sinais que podem indicar intoxicação. Não há detalhes sobre a causa oficial da morte, que ainda será esclarecida com o andamento das investigações. De acordo com o Ministério Público, a apuração foi iniciada a partir da denúncia de que o homem teria sido espancado dentro das dependências do Conjunto Penal. Como parte de procedimento, o órgão informou ter solicitado ao juiz de execução penal da comarca de Barreiras que oficie o Hospital do Oeste para disponibilizar o prontuário médico do interno. O pedido ainda não foi analisado pelo judiciário. Então tá aí, né? Então tá aí, vai investigar. Tem que ver também o que acusou o laudo, né? A causa da morte, tudo direitinho. E se brincar, não sei se vai ser o necessário ou não, eles poderão também aqui até pedir a exumação do corpo, né? Poderão pedir até a exumação do corpo. Vamos aguardar aí essas investigações, tá bom, gente? Caminhoneiro confessa ter forjado o sequestro e ameaça com falsa bomba no Rodoanel em São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo concluiu que o suposto sequestro de um caminhoneiro encontrado amarrado a um artefato genográfico na Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, não passou de uma encenação. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, admitiu que na última quarta-feira, dia 19, que criou toda a situação após ser confrontado com contradições apresentadas em seus próprios depoimentos. De acordo com investigações, o motorista quebrou o para-brisa do caminhão com uma pedra, cruzou o veículo na pista e se prendeu ao simulacro de explosivo com o intuito de chamar a atenção para a causa dos caminhoneiros. O episódio mobilizou as equipes de resgate na manhã de 12 de novembro, quando o homem foi encontrado em surto dentro da cabine, bloqueando o tráfego. Inicialmente, ele afirmou ter sido rendido por 6 criminosos em 2 veículos. Em uma segunda versão, ele alegou que os supostos sequestradores haviam determinado que posicionasse o caminhão na via antes de fugirem.
As incoerências levaram as investigações a retomar o interrogatório, momento em que o motorista confessou a farsa. A transportadora Citrex, responsável pelo caminhão, informou em nota que o veículo retornava vazio para São Bernardo do Campo e que um funcionário seguia os protocolos de segurança e descanso. Conforme registros do monitoramento eletrônico, a empresa ainda não voltou a se manifestar após a confissão do motorista. Mas que coisa, hein? Pois é, rapaz. Situação realmente complicada, né? Muito complicada. Mais da metade dos negros diz não saber como denunciar caso de racismo. Olha, pouco mais da metade, 52,2% das pessoas pretas e pardas não sabem quais caminhos seguir para denunciar casos de racismo ou injúria racial. O desconhecimento é acompanhado por outro dado: apenas 47,5% dos pretos e pardos conhecem legislações indiscriminatórias. A constatação está em uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira 19, portanto, véspera do feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra. O levantamento revela ainda que apenas 20,3% dos entrevistados acreditam que a denúncia será encaminhada para os devidos fins legais e que providências cabíveis serão tomadas. A pesquisa ouviu uma amostra de 423 pessoas de todas as regiões do país, 310 pretas e 113 pardas, por meio de um formulário online de julho e setembro deste ano. O estudo foi realizado pelos institutos Oraire e Sumária, Sumaúma, organizações de sociedade civil sem fins lucrativos. O trabalho, que também buscou informações sobre percepção de racismo e injúria racial em meios de transporte, foi apoiado pela Uber. De cada 10 entrevistados, 6, ou seja, 59,3%, relatam já terem sido vítimas de racismo ou injúria racial ao se deslocar pela cidade. Apesar dessa parcela, 83,9% nunca registraram boletim de ocorrência. De acordo com o censo 2022, pretos e pardos formam 55,5% da população brasileira. Rapaz, e a metade não sabe como denunciar o caso de racismo? Então tá aí, situação complicada. Agora eu concordo quando eles dizem aqui, 20,3% dos entrevistados acreditam que a denúncia será encaminhada para, não acreditam, melhor dizendo, não acreditam que será encaminhada para os devidos fins legais e que providências cabíveis serão tomadas. Então tá aí, Então tá aí toda essa situação, Hoje, dia 20, dia da consciência negra, Ok? Gente, e dessa forma a gente vai encerrando por hoje nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que volta amanhã com mais informações do seu rádio. Lembrando, mais informações você encontra a qualquer momento acessando o nosso site www.radioportalsudeste.com.br. Para você um grande abraço, bom finalzinho aí de feriado, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, Samuel, tchau, ouvintes. Boa tarde, Luiz, amigos ouvintes, eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.